Gente, olá, bom dia. Meu nome é Raul Galahad. Nós vamos trabalhar hoje alguns aspectos sobre a evolução histórica do direito ambiental. Na verdade, em princípio, eu quero abordar um aspecto que eu acho extremamente importante, não vários aspectos, mas é que normalmente, quando se fala da história do direito ambiental, se diz que nós temos uma perspectiva antropocêntrica, temos uma perspectiva ecocêntrica e temos uma perspectiva biocêntrica, né? Seriam, no final, três perspectivas. E que essas três perspectivas teriam, numa certa fase, dominado o direito ambiental. Eu acho que na verdade, isso aí pode ser, tem como ser relativizado. Porque, veja bem, quando você fala em direito ambiental, você tem que ter já uma preocupação com a sistematização. Então, normalmente, quando se menciona, né, a perspectiva antropocêntrica, aí se cita as várias normas que existiram, as várias normas de conteúdo ambiental que existiram ao longo da história humana, tanto no mundo como também especificamente em relação ao Brasil. Então, se nós tentarmos analisar os conteúdos ambientais em normas antigas, o que a gente vai perceber é que eles contemplam apenas um aspecto do meio ambiente, um aspecto, portanto, do direito ambiental, que é a questão da natureza, né? O ambiente aí eles têm uma concepção restrita, é uma concepção da natureza, é uma concepção, inclusive, em que a natureza é percebida como um recurso econômico. E dentro de uma perspectiva instrumental, antropocêntrica, em que a natureza é importante a preservação de determinadas espécies animais e, e espécies também da flora, né? Tanto espécies animais como espécies da flora, árvores, enquanto elas têm interesse para os respectivos governos. Em geral, né, porque se trata de uma legislação mais antiga, no interesse da Casa Real. Então, é uma perspectiva antropocêntrica, é instrumental, a natureza percebida como recurso econômico e numa concepção bem estrita, né, de natureza, identificando aí toda a possibilidade ambiental da época. Então você vai perceber ali nos diversos documentos históricos, né, que existiram ao longo da história humana, desde o Código Hammurabi, Código de Manu, a Lei das 12 Tábuas, todas têm uma preocupação de preservar determinadas espécies da fauna e da flora, né? Relembrando, né, desde que seja de interesse da coroa. Em relação à fauna, principalmente estabelecendo períodos de defeso. Períodos de defesa em que as pessoas não poderiam caçar animais e que não poderiam também, em determinados períodos, exercer a atividade de pesca, no sentido de preservar esses sistemas, né,
da fauna para que não se esgotassem. Então veja, a preocupação também é instrumental, porque não interessa que de repente, por interesses econômicos, que as pessoas usem de forma extensiva os recursos naturais e venham com isso a comprometer a sua própria existência, né? Determinados animais aí que foram preservados. Inclusive uma coisa muito engraçada, instituindo regiões de caça, né? Onde que os nobres poderiam caçar. Ali se tem, ali, eu já citei esse exemplo antes, mas ali se tem uma floresta entre a Polônia e a Bielorrússia. E por muito tempo se pensou que o bisão europeu estava extinto. E ali naquelas florestas, né, entre os dois países, se localizou, se encontrou exemplares do bisão europeu ainda vivo. Então a espécie pôde ser preservada, não é? Então, essa preocupação de preservar vai preservar para o próprio homem, para que ele mesmo não esgote pela sua ganância, pelo seu interesse de lucro, acabe esgotando esses recursos e não permita a sua exploração futura. Mas a perspectiva aí ainda é antropocêntrica, tá certo? E é uma legislação relativa à natureza que está esparsa, ela não está sistematizada, né? Você trata aí a questão da natureza, mas de uma forma muito reduzida, muito estrita a concepção de natureza, né? Aí, consequentemente, não se enquadraria dentro de uma perspectiva contemporânea que você tem um ambiente, mas não só o ambiente natural, mas você tem também um ambiente artificial, você tem um ambiente cultural, você tem um ambiente digital, você tem um ambiente do trabalho, e segundo Fiorillo, pelo que parece, embora ele fale em alguns momentos o Celso Fiorillo fala em 4 ambientes, mas depois ele numera um quinto, que seria o patrimônio genético, não é? Então dá a entender que o quinto patrimônio genético seria um outro ambiente, não é? Mas são classificações contemporâneas, não é? E que ocorre depois do período de sistematização do direito ambiental. Então, nesse período, então, ele é um período anterior ao direito ambiental, tá? Porque não se tinha essa percepção e nem se percebia a relação, né? Ou pelo menos se preocupava, né? Eventualmente pode até haver a percepção, mas não há uma preocupação de fazer a proteção, né? Uma proteção geral ao meio ambiente, né? A proteção é dentro daqueles aspectos ali que considerados essencial para o ser humano, para a própria sobrevivência do ser humano. E sempre abordando a natureza como um recurso natural, não é? Então, além desses documentos de importância histórica para o mundo, que ocorreu em diferentes regiões do mundo, a gente tem também aqui no Brasil, nós temos a vigência até 1521 das ordenações afoncinas. Essas ordenações afoncinas, elas foram consolidadas pelo rei Dom Afonso IV. Tinham várias ordenações, ele consolidou essas ordenações e por isso ele recebeu o nome Ordenações Afoncinas, em 1465. Mas ela vigorou após o descobrimento do Brasil por pouco tempo. Não durou nem um quartel de século, foi até 1521. De 1521 até 1580, vigorou as ordenações manuelinas no Brasil. E de 1580, quando o rei Filipe domina a coroa portuguesa, ele reivindica o trono português e ascende como soberano também de Portugal, então Portugal vai ficar vinculada à Espanha por 60 anos, 1580 a 1640. Então passa a vigorar no Brasil também, não só em Portugal, mas no Brasil também, que era a colônia portuguesa,
as ordenações filipinas, tá? Foi um período, inclusive, no qual o Brasil, de um pequeno espaço territorial, que não daria hoje talvez nem um quinto do nosso território, Portugal e os brasileiros deitaram e rolaram. Aumentaram significativamente suas fronteiras, foram comendo assim vários territórios da Espanha, engolindo, e depois consolidou isso em tratados, né? Portugal consolidou isso usando aí o princípio do uti possidetis, então onde o Brasil cresceu tremendamente, né? O território do Brasil cresce de forma fantástica. Nesse período foi um tiro pela culatra, né? A Espanha dominou Portugal e o Brasil com isso cresceu de território assim de forma gritante, de forma significativa, graças aos portugueses e graças aos brasileiros que aqui moravam, que também queriam aumentar, adquirir, queriam ser senhores das drogas, de novas drogas do sertão, das florestas, de frutas, floresta, e também dos silvícolas para escravizar. E os silvícolas, os índios, são escravizados no início ali do século, durante o século XVI. Não é? Durante o século XVI. Só lá no século XVII que a igreja vai conseguir, né, estabelecer que os índios eram livres, né, que não poderiam, que proíbe inclusive a escravização, a coroa vai proibir a escravização de indígenas. Não é? Então veja bem, mesmo depois então, quando Portugal fica independente da Espanha, as ordenações filipinas continuaram vigorando. Não é? Continuaram vigorando em Portugal e continuaram vigorando no Brasil, que era colônia portuguesa. E no Brasil, mesmo depois que nós ficamos independentes, em 1822, as ordenações continuaram vigorando até o século XX, até 2016. Desculpa, 2016. Até. Me desculpe aí, gente. Até 1916, quando há o advento do Código Civil. E passa a vigorar o Código Civil brasileiro. Que aí trata, né, já concebe o patrimônio histórico, já concebe uma série de questões, né, bens públicos, bens privados, bens dominiais. E aí você tem uma nova perspectiva. Mas ainda assim, mesmo com o Código Civil de 1916, é uma legislação ambiental esparsa. E assim vai, gente. 1900, lá no Código das Águas, o Código Florestal, o Código da Mineração, você vê que é uma legislação toda fragmentada. Não se concebe o meio ambiente como unidade. Primeiro que está reduzida a natureza. E aí você tem que são setoriais a legislação. Uma da mineração, uma da caça, uma da pesca, uma para proteção da fauna, da flora. Você vê que são separadas, não se concebe uma legislação ambiental com unidade. E vai passar essa história do Brasil, e gente, só em 1900, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro, só em 1972 é que nós vamos realizar a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente humano, que se dá em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Aí, pela primeira vez, se preocupa em preservar, em se preservar, não é? Mas se preservar como uma condição indispensável à preservação do homem, mas a preservação também dos outros animais, dos animais não humanos, e também como condição da permanência do próprio planeta Terra. Vê que são
questões que vão surgir, a questão do desmatamento global, a questão do aquecimento, não é? A questão dos gases de efeito estufa, o rompimento da camada de ozônio, a preocupação em eliminar o CFC, né? de aerossóis e também eliminá-lo das geladeiras, era usado nas geladeiras, né? E conseguiu. Isso aí, é claro, não é suficiente, não é? Você tem aí uma produção industrial maciça dos Estados Unidos e da China principalmente agora, e que polui o mundo inteiro, né? Nós indiretamente estamos pagando. Nós somos preservadores. O Brasil, historicamente, é um país que preserva, né? Nós preservamos, enquanto as outras nações não estão preocupadas com querem ter o menor custo possível de produção. E aí se lasque essa questão de filtros antipoluentes, não é? Eu lembro da Olimpíada que foi lá de Pequim, todo mundo em Pequim usando máscara, entende? Porque não aguentava, não suportava a poluição atmosférica na China. Então, um país que polui muito, né? Tem um desenvolvimento aí e nós que preservamos não ganhamos, não ganhamos muita coisa com isso, né? A gente tinha que ser mais premiado em função do nível de preservação que nós temos. Então, o que acontece? Esse documento, da Conferência de Estocolmo, o que vai reconhecer o meio ambiente equilibrado como um direito fundamental de todas as pessoas. Olha a importância. E depois, olha, a Conferência de Estocolmo, de 72, resultou numa declaração, mas não resultou num acordo entre os estados para comprometer-se em relação a alguma coisa. Já na de 92, aí, analisando a conferência anterior, os participantes tiveram a preocupação de estabelecer acordos. E vários documentos na Conferência do Rio, de 92, serão assinados. Não é? Você tem uma Agenda 21, você tem a Declaração do Rio, você tem vários documentos no sentido aí de reconhecer a importância dos princípios ambientais. Aí você vê que, então, a partir de 72 e de 1992, você tem aí aspectos fundamentais para a construção de uma sistematização do direito ambiental. Tá? Esses documentos são considerados essenciais. Bem, eu queria então deixar bem claro que, a meu ver, o direito ambiental surge a partir de 1972, quando as pessoas começam a ter preocupação, os estados, os governos, as organizações começam a ter a preocupação de preservar o meio ambiente, né? E aí tem uma concepção mais unitária do meio ambiente, né? O meio ambiente, não só o meio ambiente natural, mas o ambiente também cultural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, mas passa a ter outras preocupações. E, muito importante também, começam a ser estabelecidos os grandes princípios do direito ambiental. Tá certo? Então, para mim, é aí que começa o direito ambiental, né? Propriamente dito. Antes disso, antes de 72, o que se tem é ainda legislações esparsas e que tratam a natureza, mas de uma forma muito instrumental ainda. Nessas conferências aí mundiais, né, já se muda a perspectiva. Tá?
essa perspectiva eu quero depois trabalhar com vocês num outro vídeo, que para mim esse aí é o período propriamente dito de sistematização, de unidade, de fundamentação, de estabelecimento de princípios do direito ambiental. E aí quando efetivamente, né, o direito ambiental passa a existir. Então eu acho que essa concepção, é uma concepção antropocêntrica, essa concepção antropocêntrica ela passa a ser mitigada, a ser suavizada. Por quê? Pela necessidade da própria preservação. Não é preservação só para enquanto interessar o homem, não. É uma preservação como condição indispensável à existência da própria humanidade. Aí já mudou da própria humanidade e da natureza e da biosfera. Não é? Então esse papel aí da ONU, a partir, né, reunindo os estados e construindo esses importantes documentos, né? Esses importantes documentos eles são um grande referencial jurídico. A jurisprudência brasileira tem reconhecido isso. Aí você tem jurisprudência em que o ministro Celso de Mello foi relator, em que o Alexandre de Moraes foi relator, e que são consagrados aí, e que dá uma importância muito grande a essas duas conferências. Essas duas conferências consideradas como extremamente importantes. Também no livro do José Afonso da Silva, Direito Ambiental Constitucional, ele também considera essas duas conferências como extremamente importantes para a sistematização do direito ambiental no mundo. Tá? Tem até um autor estrangeiro, Laurent Fombostier, desculpem o cacófato, mas aí é cacófato em português, né? Porque francês não tem esse negócio de bosta, não. O francês é merte, né? Merte. Então não é um cacófato em francês, é o nome, é o nome mesmo da pessoa. Ele é francês, então a pronúncia Fon, né? Fon Bostier, que ele tem um manual de direito ambiental, tá? E ele diz que o direito ambiental francês, que as normas ambientais francesas tiveram como referência, né, como inspiração, as conferências de Estocolmo e a Conferência de Estocolmo de 72 e a Conferência do Rio de Janeiro de 1992. Então veja, o direito ambiental francês, as normas ambientais francesas, tendo como inspiração esses dois grandes documentos, né, que resultou em documentos, em declarações, né, de Estocolmo, Declaração do Rio, para orientar a construção do direito francês. No Brasil também foi uma importante referência. Tá? Mas em relação ao Brasil, no próximo vídeo, eu vou contemplar essa questão, aí vou pegar um pouquinho dessa parte aí das duas conferências, e junto com elas, eu vou então explorar alguns aspectos da evolução histórica do direito ambiental no Brasil. Tá? Eu desejo tudo de bom para vocês, certo? Que vocês consigam ter um bom proveito, né, em relação a esse tema de hoje. É um primeiro trabalho que eu estou fazendo sobre a evolução histórica do direito ambiental. Contemplei um pouquinho dessa evolução amplaçã, né, de forma muito ampla no mundo, e um pouquinho já dessa evolução, algumas implicações que tem no Brasil. E de forma um pouco mais detalhada para o Brasil, eu vou explorar um segundo ponto depois, tá, com vocês. Eu desejo para vocês tudo de bom. Eu estou aqui, tenho ficado meio cansado nessa questão de ter que escrever, né? Primeiro de estudar, né? Porque eu sou professor, embora eu seja professor de direito ambiental
há muitos anos, a gente tem sempre que estar reestudando. Esse mundo é profuso em informações, em quantidade de informações. Então você tem que estar estudando o tempo todo direito ambiental. E veja bem, eu tenho que estudar, reestudar, tenho que escrever, eu tenho que escrever sobre o que eu vou falar. Depois eu faço uma espécie de um roteiro, que eu abordo aspectos que eu considero essenciais. E por fim eu faço a gravação do vídeo. Isso é um pouquinho cansativo, sabe, gente? Então hoje, por exemplo, aqui eu tô na... Eu moro em Santana, né? Já manifestei isso aqui, que é uma cidade de cento e poucos mil habitantes que integra a Grande Macapá. Macapá tem quase 500 mil habitantes. E a Grande Macapá, a área metropolitana de Macapá, é o próprio município de Macapá, o município de Santana e um outro município aqui, 20 e poucos mil habitantes, chamado Mazagão. Eu estou aqui agora em Mazagão, numa pousada. Eu gosto muito daqui, eu não sei se eu vou poder mostrar agora, mas se eu puder mostrar, eu vou mostrar para vocês que quando vocês estiverem aqui, vocês puderem viajar, vem aqui nessa pousada. Olha, não estou sendo patrocinado não, só estou querendo revelar para vocês algo bom que tem aqui no estado do Amapá. Uma pousada com infraestrutura muito boa, né? Quarto grande, arejado e piscina, maravilha. Nesse período de pandemia a gente está podendo, tá evitando entrar nos rios, né? A gente fica com medo de entrar nos rios, ainda mais com essa questão aí de cloroformes fecais em boa parte dos rios brasileiros, né? Aqui da Amazônia também não é diferente, principalmente nessas margens aí onde tem praias, né? Praias fluviais. Então acontece isso também, né? Então a gente fica meio receioso, principalmente em função também da pandemia, né? Então a gente toma uma precaução maior. Então vem para me descansar, usa a piscina em vez de correr o risco nadando nos rios, eu nado aqui no, na piscina da pousada, tá? Se vocês quiserem depois, é que fica no município de Mazagão, fica aqui atrás da rodoviária, a pousada. O pessoal já é até amigo, tanto que eu venho aqui, já fiz amizade com o dono, o seu Raimundo, com o gerente dele, o Eliasípio. Mais uma vez, não recebi nada e nem quero receber. Nem quero receber, nem tenho interesse nenhum mesmo em receber. Só quero divulgar para vocês, para que vocês tenham ciência da possibilidade também que tem aqui o nosso estado. Quando puderem vir, venham e visitem, né, a pousada. Vou só mostrar aqui para vocês se for possível. Vamos ver aqui se vai ser possível. Se não tiver nenhuma confusão lá fora, já pensou queimar meu fio? Aqui, olha só, pousada, não é bonito? Olha, piscina, peixinho, o botozinho ali, as palmeiras imperiais aqui ó, churrasqueira, duas churrasqueiras, essa e mais outra, espaço amplo lá, a pousada, estacionamento, muito bonito, gente. Então, quando vocês puderem, tá? Aproveitem aqui, tá? Vem aqui com a gente, que vocês serão muito bem recebidos, tá? A pousada, ela se chama, deixa eu voltar aqui, ela se chama Cadã, tá? Como eu disse, fica atrás da rodoviária. Vocês podem fazer reserva, eles fazem reserva também. Sempre estou fazendo reserva para vir para cá. Eu venho pelo menos umas 2 vezes por mês para me sentir menos cansado. Então o telefone dela é 96, né, o prefixo. O telefone dela é 9206
4291. Então, olha, 969206 4291, tá? Me despeço de vocês. Desejo boa sorte para vocês, que todos possam ter um momento aí de lazer, de reflexão, de curtir a natureza, né? De poder não só estudar o direito ambiental, mas também usufruir de forma responsável, né? E preservacionista, usar, né? Poder usufruir a natureza. Como diz lá na Conferência de Estocolmo, o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental de toda pessoa humana. Tá? Então, que Deus os proteja, tudo de bom. Até a próxima, então.